Bom dia a todas, a todos. Quero dizer que é uma alegria muito grande retornar aqui na UAB. Outro dia eu até falei aqui, num evento que eu estive, que eu estou quase aposentando e voltando à advocacia. De tanto que, depois de... Eu estou com 27 anos de concurso, afastada aí, da UAB, advoguei durante 8 anos, mas eu tenho vindo aqui, tenho sido tão recebida, tão calorosamente, com tanta alegria, que já poderia aposentar, mas eu acho que ainda fico na magistratura algum tempo. Mas, com certeza, voltar para a UAB vai ser uma alegria e uma honra muito grande para mim. Obrigada. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado pelo presidente da Abraquim MG, Dr. Deiber Magalhães. E é uma responsabilidade muito grande, falar desse tema aqui, dos avanços, dos desafios da Lei Maria da Penha, especialmente para essa plateia aí de advogados, que falar da lei, eu falei, eu não vou nem falar da lei, não vou arriscar, porque são advogados criminalistas que estão aí já há muito mais tempo até do que eu, nessa lida aí diária do direito penal, do direito criminal. Então, nós vamos falar um pouco desses desafios, do que a gente observa nesse panorama aí, do que nós estamos vivendo no que diz respeito à questão da violência doméstica e familiar. Como coordenadora, eu estou agora como coordenadora da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já há quase 2 anos. Meu mandato, vamos dizer assim, termina agora em julho, que a gente fica 2 anos à frente dessa coordenadoria. E, desde então, eu pude me aproximar mais dessa temática, embora a gente receba os processos, as questões da violência doméstica lá na qualidade de relatora, enfim, revisora no tribunal, aproximar da sociedade nessa atividade da CONCIV nos mostra mais de perto mesmo a realidade que nós estamos vivendo. E esse quadro que eu permito compartilhar com vocês, que no nosso país ainda é chocante, os números ainda são ascendentes. Agora, o trabalho de conscientização que tem sido desenvolvido lança alguma luz e esperança que, aos poucos, nós conseguiremos dissipar essa cultura machista ainda tão arraigada na nossa sociedade. O encorajamento das vítimas, ocorrido por meio da divulgação paulatina da lei, trouxe à tona a triste realidade da violência contra a mulher nas suas mais diversas formas, física, psicológica, moral, sexual, e assim escancarou o problema da submissão e o julgo da mulher ao sexo masculino. Aos poucos, a exposição do problema, o engajamento de diversos órgãos da sociedade tem nos levado a refletir e trabalhar conjuntamente para combater esse tipo de violência. A luta travada pelas mulheres contra a subjugação é histórica e remonta a séculos passados. Mas, embora muito se tenha conquistado, a nossa luta continua. É preciso que as mulheres não deixem de lutar pelos seus direitos, pela igualdade de gênero, pois, se não fizermos, ninguém o fará por nós. Não podemos deixar que as coisas fiquem como estão. Nos conformarmos por acreditar que é assim mesmo, isso é normal. Precisamos vislumbrar a mudança que, frise-se, só ocorrerá com esforço, coragem e determinação. Acredito que estamos no caminho certo. Jamais poderemos esquecer de como dizia Simone de Beauvoir, toda opressão cria um estado de guerra, e é contra isso que devemos lutar. É necessário fazer uma reflexão da Lei Maria da Penha nesses 11 anos de existência. Se, por um lado, temos a consciência de que muito ainda tem que ser feito, por outro, sabemos que as conquistas aos poucos têm sido alcançadas, progressos alcançados por intermédio da lei. Hoje, a violência doméstica ela é vista como um problema social. E é possível notar mudanças de comportamento. As mulheres estão mais confiantes em denunciar o que antes ainda era de uma maneira bastante reduzida. Com efeito, a divulgação da lei trouxe à tona a realidade da violência contra a mulher, expondo e intensificando o debate em torno do problema. Por meio disso, a sociedade pôde refletir sobre a gravidade e a relevância da problemática da violência doméstica. O encorajamento das vítimas, ocorrido por meio da divulgação da Lei Maria da Penha, trouxe à tona essa triste realidade. É passada a hora de pensar que a violência doméstica atinge uma pequena porcentagem da sociedade. Segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo, 40% das mulheres já sofreu algum tipo de violência.
e eu falo aqui mais para frente, eu devo até repetir isso, porque sempre que eu falo nessas palestras de violência contra a mulher, de um modo geral, nas suas mais diversas formas, eu acho até que esse percentual é baixo. Eu falo que 100% das mulheres já sofreu algum tipo de violência. E quando eu falo 100% das mulheres, obviamente, eu me incluo. Então, a gente pensa que... aí fala, não, sofre violência doméstica? Não, não sofre violência doméstica, viu, gente? Mas eu falo de uma maneira de algum tipo de violência, em algum momento nós já sofremos. Se não sofremos, nós vamos sofrer. Então, é preciso que tenhamos sempre esse debate, tenhamos sempre essa oportunidade de a gente estar falando, temos espaços como aqui na OAB, como falou o presidente Fabrício, né, da alegria dele de ver uma mesa, né, tão assim, dividida, eclética, né, com a participação efetiva das mulheres. Várias mudanças a gente pode observar em relação a que trouxe a lei. Em relação às vítimas, elas estão tendo mais conscientização quanto às formas de violência, porque o que se falava antes, que a única forma de violência era física. Se não existe violência física, não tem violência. E nós sabemos que não, que a violência ela vai muito além da questão da violência física. Essa possibilidade de requerer medidas protetivas, um grande avanço, que é o diferencial, né, que nós conseguimos através da Lei Maria da Penha. Tem estudos que revelam que a mulher leva, em média, 10 anos para poder sair desse estado. Estatisticamente, a principal causa para a mulher permanecer numa relação de violência, que antes a gente imaginava que era a questão financeira, hoje tem-se que é a questão dos filhos. Quanto aos agressores, nós sabemos o que a lei trouxe de novidade, a possibilidade da prisão preventiva do agressor e o artigo 20, que, para assegurar o processo, bem como a eficácia das medidas protetivas. E a inserção das medidas protetivas tem sido mesmo o grande avanço. Na qualidade, então, de superintendente da CONCIV, que é a Coordenadoria da Mulher, eu tenho que é uma política pública do Tribunal de Justiça de todo o país. Foi criada pelo CNJ em 2011, essas coordenadorias, e buscando exatamente isso, essa interlocução do Tribunal de Justiça com a sociedade, através de políticas públicas, visando combater essa questão da violência contra a mulher. Com certeza, o que se espera é que um dia não seja necessário que a garantia à igualdade de gênero dependa de lei para ser efetivada. Por isso, é preciso investir na educação, pois só uma mudança de base é possível imaginar. Pois só uma mudança de base é possível a gente imaginar uma mudança efetiva. Avanços. O que a gente pode imaginar de avanço em relação à lei? É isso. Eu falo que, nesse ano e meio que eu estou na CONCIV, até um advogado falou que está sempre me vendo nas palestras, né, doutor? A gente está sempre junto. Porque é isso, gente. Assim, eu fico muito feliz e muito animada de ser convidada. Eu falo aqui em Belo Horizonte, eu falo no interior, porque não há possibilidade da gente mudar essa cultura se não conversando, se não mudando, se não refletindo, se não há outra maneira da gente repensar valores, coisas que antes para nós era muito normal falar, essas piadinhas até, a mulher gosta de apanhar, ela está lá porque ela gosta. Assim, a gente acabar com isso. E não há outro jeito senão a gente falar, a gente conversar, a gente estar junto para refletir sobre essa questão. Então, muita luta, foram muitas lutas, para poder a gente chegar hoje e estar com essa possibilidade de conversar sobre essa questão. As lutas das feministas no início do século passado, alguns frutos vêm sendo colhidos agora. Tem 3 ou 4 anos que foi criada a Justiça pela Paz em Casa, que todos os advogados aqui conhecem, especialmente, tanto aqui na capital quanto no interior, porque ela é uma campanha nacional. Durante 3 semanas no ano, em 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, em agosto, quando se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, e em novembro, quando se comemora o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, são feitas diversas campanhas, diversos eventos, diversas iniciativas em todo o país, buscando essa conscientização. E, a partir da entrada em vigor dessa lei, a violência doméstica não passou a ser um problema social. E o encorajamento das vítimas, por meio da divulgação da lei, é que
aí vem aquela sensação, então, o que a gente tem, porque antigamente era muito pouco, e hoje, com a lei, aumentou a violência contra a mulher, essa sensação que a gente tem, mas não. Hoje, nós não temos uma estatística para dizer se aumentou a violência ou se aumentaram as notificações. O certo é que, com certeza, o número de notificações aumentou significativamente, embora a gente ainda tenha, infelizmente, uma subnotificação em relação a alguns tipos de violência, até porque alguns tipos de violência são difíceis de serem comprovados. Eu vou falar aqui, me foi solicitado, deve ser publicado na revista do ICP, um artigo, e eu optei por escrever alguma coisa relacionada com a questão da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas e alienação parental, que eu sei que é uma coisa que angustia muito, especialmente os advogados, quando trabalham com os supostos agressores, com aqueles que são colocados como supostos agressores. Então, eu falo o seguinte, existe essa possibilidade? Existe. Claro que existe. Agora, é uma exceção. A maioria dos casos são casos sérios mesmo, que nós temos que levar em conta. Existe um mau uso pela mulher da Lei Maria da Penha, existe um mau uso pela mulher das medidas protetivas, existe um mau uso da mulher visando uma alienação parental? Infelizmente existe, mas nós temos que pensar nisso como uma exceção e que isso não seja motivo para que a lei seja desmerecida, para que a lei seja colocada de lado e ser colocada como uma proteção desnecessária para a mulher, que nós sabemos que não é. Então, cabe a nós, eu acho que cabe a nós julgadores, especialmente, ter esse olhar, ter essa sensibilidade para poder saber se, de fato, está tendo mau uso da lei, ou se, de fato, essa mulher realmente bateu as portas da justiça como o último grito de socorro que ela pode buscar. A ministra Carmen Lúcia, ela gosta muito dessa expressão esforço concentrado, quando ela fala da questão dessas campanhas da violência, da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ela fala que não é simplesmente um mutirão de julgamentos, de sentenças, de processos, de mais despachos, não. Esse esforço concentrado, ele engloba tanto essa parte jurídica, como também esse envolvimento da comunidade. Então, eu estou muito feliz com o resultado, com a resposta que eu estou recebendo, especialmente do interior, do envolvimento dos magistrados e advogados, porque quando a gente fala em campanha, a doutora Helena de la Mônica, ela abraçou isso aqui junto com a gente, aqui da Concibe, representando essa luta aí das mulheres. Então, esse envolvimento do judiciário e dos advogados com campanhas educativas, também especialmente no interior, isso tem sido muito gratificante. Levar para a comunidade a problemática. Cada região, cada cidade tem a sua situação. E nós temos o papel, nós temos a obrigação de discutir com a sociedade essas questões. Essa mudança só vai acontecer a partir de discussões. A doutora Alice Bianchini, que esteve aqui recentemente, ela fala que há estudos que falam que essa mudança de cultura, antes os estudos eram 200 anos, agora diminuiu para 98, a gente fica até mais satisfeita. Mas eu acho que ainda é muito tempo para a gente pensar, é muito tempo para a gente imaginar que possa levar para esse tipo de mudança. Então, nós temos que mudar aonde? Nós temos que mudar a base, nós temos que trabalhar com a educação. Nós temos projetos lá na Concibe, hoje, o que é o projeto Justiça Vai à Escola, que acontece em parceria com a Comissão Direito na Escola aqui da UAB, que nos acompanha durante um ano em 12 escolas, com palestras relacionadas com a Lei Maria da Penha, na parte jurídica. Temos uma psicóloga que vai também nas escolas junto, e temos a parceria com o Polos de Cidadania da UFMG, que é o teatro. Então, é a maneira que a gente tem de chegar até o adolescente para poder discutir essa problemática. Porque nós sabemos, nós vamos ver aqui mais para frente, que a violência, ela atinge não só a mulher, mas ela atinge toda a família. E muitas ações, aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas ações que a gente realiza. O Cine TJ, onde a gente tem a oportunidade de passar um filme, em cada edição, essas 3 edições anuais, a gente passa um filme com a temática da mulher, discute com as pessoas, é aberto ao público, acontece lá no prédio ali da Corregedoria, ali no antigo prédio onde funcionava o TJ. Então, assim, são algumas iniciativas
que a gente faz justamente para levar. Recentemente, nós participamos da corrida delas, ali na Lagoa Seca também, que é da revista Encontro. Tive a oportunidade de falar para 1.500 mulheres, adesivamos. Então, assim, a gente fica muito feliz em envolver a sociedade, que nós precisamos chamar a sociedade para perto de nós, porque o problema, a questão da violência, ela não está lá na casa do vizinho, do jardineiro, do motorista, não. Ela está no nosso lado. Ela está muito mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Então, não é imaginar que ela está longe da gente, não. Ela está mais próxima do que a gente pode imaginar. E aquilo que eu falei, o alcance da violência doméstica, ela não alcança somente a mulher, ela alcança toda a família. O homem, o menino que cresce numa família de violência, ele cresce com uma possibilidade de repetir aquele papel de violência. E a menina que cresce numa família com violência, ela cresce acreditando que aquela é uma maneira normal de ser. Então, nós temos que trabalhar muito as nossas crianças para que a gente possa ter uma sociedade mais para frente, mais justa, uma sociedade mais equilibrada, que é isso que a gente busca. A própria Maria da Penha, ela afirma que a lei não veio para punir os agressores, e sim para proteger as mulheres. Essa fala, né, dessa mulher, essa fala aí é uma fala da mulher que vítima de violência, esse slide, e fala exatamente isso, né, que quando uma criança cresce num lar, né, de violência, a tendência é que ela venha se repetir. Então, nós temos alguns projetos também voltados a essa questão. Hoje, nós trabalhamos com a PVD, não sei se vocês conhecem, que é a Patrulha da Violência Doméstica. Recentemente foi instalada, isso tem um mês ou menos, foi instalada aqui na capital. Na verdade, no dia 6 de setembro, eu fui convidada para fazer uma palestra lá na cidade administrativa para os policiais militares. E fiquei muito feliz com a notícia, porque aqui em Belo Horizonte existem 8 batalhões da Polícia Militar. E cada batalhão tem uma patrulha da Polícia Militar, e que trabalhavam isoladamente. Então, no dia 6 de setembro, foi assinado pelo governador a criação da Companhia Independente da Patrulha da Violência Doméstica. E foi muito bom, eu fiquei muito feliz com essa notícia. E agora, recentemente, há menos de um mês, ela foi instalada, vai funcionar ali na Praça da Rodoviária. Todos os policiais militares estarão juntos ali, trabalhando em conjunto, sob o comando da Major Luciana, visando justamente isso. Eles trabalham, eles chamam de segunda resposta. A primeira resposta é o 190, você liga no momento de ocorrência e vai o 190 lá e faz o que tem que ser feito. Depois, esses BOs envolvendo a violência doméstica, eles são encaminhados para essas patrulhas, que acompanham essas mulheres vítimas de violência. Elas não só dão segurança para a mulher, como ela inibe também uma reincidência. Ô, gente, e eu fiquei sabendo, sexta-feira passada, num evento lá no Isabela Hendricks, que a Major Luciana me falou, porque eu achava que era menos. Eu achava que era 30% das ocorrências em Belo Horizonte eram de violência doméstica. Não, 50% das ocorrências em Belo Horizonte envolve violência doméstica. Então, assim, é chocante. Eu trabalho lá no tribunal com os processos criminais, então a gente fala assim, não, tudo hoje, a maioria das coisas é tóxico, envolve droga, né? Não só o tráfico, mas o roubo envolve droga, isso. Gente, é mais do que tóxicos. Assim, para a gente imaginar, isso é chocante, a gente imaginar Belo Horizonte com 50% das ocorrências envolvendo violência doméstica. É muito triste e é assustador, né? É assustador a gente imaginar essa questão. Os jovens, o que pensam, né, os jovens a respeito disso? Jovens que foram ouvidos, é uma pesquisa do Instituto da Avon, né, de 2014, entre 16 e 24 anos, que falam a existência do machismo no Brasil. 96% acredita que sim, 4% que não. 43% presenciaram a mãe ser agredida. 47% interferiram em defesa da mãe. E 96% aprovam a Lei Maria da Penha. Numa dessas visitas que eu fiz aos batalhões, antes dessa companhia independente, uma policial militar me fez o seguinte relato. Eu visitei uma mulher que tinha sido agredida, nessa segunda resposta, nesse acompanhamento, e perguntei para ela se era aquela primeira vez que ela tinha sido agredida. E ela fala, sim, foi a primeira vez que eu fui agredida. Aí o filho fala, não, mãe, mas mês passado ele bateu na senhora. Ah, mas aquele dia eu mereci. Então, assim, é muito triste a gente pensar. E isso, gente, foi esse ano. Isso é relato desse ano. Não é coisa
Ah, isso é coisa de 10 anos atrás, que a mulher ainda achava, né? Não. Ainda, nós mulheres, ainda temos essa consciência de que merecemos apanhar. Quem é que merece apanhar? Ninguém. Homem não merece, mulher não merece. Né? Então, a gente imaginar que ainda existe essa consciência que tem que ser muito trabalhada em relação às mulheres. E, embora a gente possa, né, notar esses avanços, há muito ainda que se conquistar. A pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizada pelo Datafolha, foi divulgada no dia 8 de março de 2017, mostra que no ano passado, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada 8 por minuto. Isso representa 4,4 milhões de brasileiras. Se forem contabilizadas agressões verbais, o índice de mulheres que dizem vítimas de algum tipo de agressão, em 2016, sobe para 29%. Aproximadamente 1 em cada 5 mulheres reconhece já ter sido vítima de violência doméstica ou familiar provocada por um homem, segundo essa pesquisa. Em 2015, o homicídio de mulheres no Brasil, a cada hora e meia, uma mulher é assassinada por um homem no Brasil, apenas por ser mulher. Os números chocam, mas essa violência é histórica. E o homem, né, por entender que ser dono da mulher, ele podia bater, surrar, praticar qualquer tipo de violência. É preciso que isso mude. E quando eu falo nas questões das violências subliminares, aquelas violências que não são percebidas, né? Nós temos esse desenho aí desse iceberg, que coloca lá na pontinha, né, aquele micromachismo, e fala assim, mas o que é micromachismo? São aquelas atitudes que te machucam, e machucam as mulheres muito. Às vezes, o homem, também pela educação que ele recebeu, ele não percebe nem que está praticando. Mas a mulher, ela sente muito, assim, aquelas pequenas situações. Não é uma agressão, não é uma agressão física, não é uma atitude psicológica grave, não é uma ameaça, mas são atitudes pequenas que, às vezes, vão minando aquela relação. Eu, ontem de manhã, foi aniversário da minha filha ontem, aí eu levantei, rápido, meu marido já tinha levantado, cruzei com ele assim na cozinha e falei, eu vou arrumar uma cesta de café, vou arrumar uma bandeja de café da manhã para ela. Vamos fazer? Ele falou assim, faz você. Então, assim, gente, homens, vocês não entendem. Não ele nem percebeu que falou assim, faz você. Mas eu queria que ele falasse comigo assim, vamos fazer. Olha que legal, vamos fazer. Então, assim, a gente sente porque isso gente, assim, e quando eu falo isso, não é uma crítica, assim, para diminuir, de jeito nenhum, e até porque, como a ministra Carmen Lúcia falou recentemente, e eu concordo com ela, nós queremos os homens com a gente. Nós, mulheres, não queremos nada que nos afastem dos homens, de jeito nenhum. E a gente quer os homens cada vez mais próximos da gente. Então, quando a gente fala, tem esse discurso, né, dessa questão, não quer dizer nada mais do que uma igualdade. Nós não queremos nada mais do que ser tratadas com igualdade. E às vezes, os homens não percebem também. Então, eu falo que o homem, às vezes, ele pratica algum ato que ele também não percebe que está praticando. Depois eu falei com ele, poxa vida, você precisava falar assim? Ele falou assim, mas falei como? Então, assim, isso é muito natural. Isso é muito natural até pela educação, enfim, pela cultura que a gente vive. Mas nós temos que perceber que esse iceberg, ele tem que ser cuidado para que não chegue, né, no que está de fora, no final, que culmina mesmo com a pior das agressões, que né, não sei se é pior, mas é a que é mais visível, que é a agressão física, e pode culminar, enfim, até no feminicídio. Então, acho que esses comportamentos nós temos que estar sempre cuidando para que eles não se alonguem e aconteça. Esses mitos eu acho importante a gente trazer, porque é o que a gente escuta muito, né? A violência conjugal afeta uma pequena porcentagem da população, isso nós sabemos que não. Aquilo, né, que eu já falei, é uma porcentagem enorme. 46 mulheres, né, 46% das mulheres já afirmaram, já terem presenciado essa agressão. Brigas, enfim. Então, é uma parcela muito grande e não está longe de nós, ela está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Mulheres vítimas de violência doméstica são masoquistas, gostam de apanhar ou provocam o parceiro. Mulher que não toma atitude gosta de apanhar.
é o que a gente fala. Eu já falei isso. Eu já falei isso. Eu já encontrei pessoas e depois... Isso há muitos anos. Agora, quando eu ouço alguém falar isso, recentemente, uma irmã, num grupo, a gente discutindo alguma questão, ela fala assim, mas eu tenho uma vizinha que todo dia chega mais descuidada, ela gosta de apanhar. Eu falei assim, tira isso da sua cabeça. Não vamos permitir a gente ouvir isso mais, não. Ninguém gosta de apanhar. Homem não gosta de apanhar, a mulher não gosta de apanhar. Então, a mulher não está naquela relação porque ela gosta de apanhar. A gente tem que saber por que ela está naquela relação. É questão financeira? É questão dos filhos? Ela não quer o fim da relação? Então, assim, muitas vezes ela procura... Aquilo que eu falei, ela procura a justiça como seu último grito de socorro para pôr fim na violência, não na relação. Muitas vezes ela não quer pôr fim na relação. Então, não vamos julgar essa mulher com tanta rapidez, né, que ela está ali, né? A culpa é da mulher porque gosta de apanhar. Mulher que apanha é porque provoca. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantas vezes a gente já não repetiu isso? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho e parar de falar isso assim com tanta rapidez de resposta. Desculpa. Homem que bate mulher é louco. Gente, as pesquisas apontam 2%, no máximo, de homens que batem mulher têm algum problema mental. Então, isso é um mito que a gente não pode permitir que tenha alguma questão psiquiátrica. E a tentativa de minimizar a situação é isentar o agressor da responsabilidade através, né, a culpa é da loucura. Mas isso é assim, 2%, é quase nada. Violência conjugal só acontece com pessoas de baixa renda e pouca instrução. Sabemos que não. Ela está aqui, ela está no vizinho, ela está na classe A, B, C e D, está nas mulheres empoderadas e está nas mulheres pouco empoderadas. Então, a violência ela está em todo grau de instrução e de faixa etária e renda. O álcool é a maior causa de violência entre os casais. É um mito por quê? Porque fala, eu bati na mulher porque eu bebi. Tá, ele bateu na mulher, mas no PM que foi lá ele não bateu. Na delegada, mulher que o atendeu na delegacia, ele também não bateu. Então, ele não bate na mulher porque bebeu. Eu bebi e bati na mulher. Né? Não é por aí, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Também é um mito que já há muito já não existe mais e está passada a hora da gente meter mesmo a colher. Eu acho que é nossa obrigação, se a gente souber orientar, ajudar, enfim. Os motivos, né, pelos quais as mulheres não rompem um ciclo de violência, eu já falei alguma coisa a respeito disso. É preciso entender que o silêncio e o segredo são frequentemente presentes na violência doméstica, sobretudo a conjugal. Esses fatores criam situações favoráveis à perpetuação da violência, pois dá margem a interpretações errôneas, como, por exemplo, que a mulher nessa situação concorda com o abuso e que não reage porque gosta de apanhar, né? Muitas mulheres utilizam o silêncio, o segredo, como estratégia de sobrevivência. Até porque, gente, eu vou falar para vocês, até como mulher, eu acho que muitas das mulheres que estão aqui podem concordar comigo. É muito difícil para a mulher procurar ajuda. Nós, mulheres, temos muita dificuldade de dar esse primeiro passo. Então, de um modo geral, a gente vai aguentando determinada situação até o ponto que sai daquela ponta do iceberg e a coisa já está num nível tal que aí fica insuportável. Mas dar esse primeiro passo numa violência sexual, a mulher se expor, às vezes, numa delegacia, para um delegado homem, falar que foi vítima de uma violência sexual, relatar, dar detalhes, até numa ocorrência para um policial militar. É muito difícil esse passo, e se submeter a um exame, né? Ouvir, como eu ouvi num congresso médico que eu fui, de uma mulher que foi vítima de estupro, e foi feito um exame médico nela, aí a médica o médico fez o exame, tinha uma médica auxiliar, e essa médica que relatou isso. Que aí o médico vira para ela e fala assim, agora você aprendeu, né? Que você não pode usar essa roupa, que você não pode estar nesse lugar. Então, assim, a mulher já foi vítima de um estupro, passar por um exame, né, ginecológico daquela natureza, e ainda ouvir do médico, você aprendeu que a culpa foi sua porque você estava com aquela roupa, porque você estava em determinado lugar. Então, nós que trabalhamos com essas mulheres, tanto o advogado, quanto o delegado, o juiz, enfim, a gente tem que ter um olhar diferenciado
nesse acolhimento, né, para poder receber e não julgar, não entender que o silêncio não é uma escolha, mas, às vezes, é o único recurso disponível diante dessa desigualdade vivida em relação ao parceiro. Agora, quando o silêncio já não funciona mais, a mulher se culpa. Aquilo que eu falei anteriormente. Ela crê que há algo errado com ela e que ela falhou ao não conseguir controlar o agressor, porque ela acredita que ela é capaz de mudar o agressor. Ela acredita, ela fala, não, ele vai mudar. É aquele ciclo da violência, né, que a gente conhece, que ele agride, depois ele pede desculpa, ela acredita que ele vai mudar, vem um tempo, ele agride de novo, e ela vai acreditando que vai mudar, e aquele ciclo de violência vai se repetindo. Então, elas, as mulheres vítimas, elas acreditam que o amor deve ser incondicional e que esse sentimento vai mudar o agressor. Ela sente que não tem poder sobre sua própria vida e vê o agressor como autoridade, dono da verdade, acredita no discurso dele. Ela se sente responsável pelo mal-estar do companheiro. Além disso, ela sente vergonha e culpa e acredita que ninguém de fora pode ajudá-la. Assim, ela vai se conformando e passando a viver naquela situação. E, com isso, ela passa a minimizar a violência e a achar comum. E, ao relatar algum caso de violência, pode banalizar, o que, muitas vezes, gera uma desqualificação em seu relato, gerando, inclusive, algumas vezes, antipatia no ouvinte. Gente, pessoas que trabalham, os delegados, enfim, pessoas que trabalham com essa questão, falam que o discurso do agressor ele é muito mais coerente. O agressor, o discurso dele é coerente. Não, eu fiz por isso, ela chegou num ponto que não cabia. O da mulher, ele é desconexo. O da mulher é desconexo, porque é o discurso do momento que ela está vivendo, assim, da situação que ela está vivendo, e isso pode gerar, assim, num primeiro momento, aquela antipatia. Nossa, essa mulher não fala coisa com coisa. Né? E ela não fala mesmo. Ao passo que o discurso do agressor, não. O discurso dele é bem mais coerente. E aí ela convalida o discurso do agressor, ou seja, limita-se a repetir o seu discurso sem pensar a partir de si mesma. Crê que necessita dele para sobreviver, protege, justifica e se identifica com ele. A mulher pode parecer agressiva com terceiros que querem lhe ajudar, se essa ajuda oferecer risco ao parceiro, pois pensa que seus problemas acabariam se fosse capaz de entendê-lo. É aquele sentimento mesmo dela achar que é capaz que ela é capaz de mudar. Tem um livro muito interessante que chama Mas Ele Diz Que Me Ama, da autora Rosalind B. Penfold. É muito interessante, é uma novela gráfica de uma relação violenta, que foram como as pesquisas falam, essa autora, ela relata a própria vida e ela fala que foram 10 anos mesmo que ela levou para romper esse ciclo de violência. Ela afirmou, minha negação e minha vergonha me mantiveram ao lado do agressor por 10 anos. Hoje ela reconstrói sua vida, optou pelo anonimato ao escrever o livro, todos os nomes são fictícios, mas as ilustrações eles são um grito de alerta. Agora, para isso, gente, o que é muito importante que a gente fala assim? A importância de tratamento do agressor. Ele precisa ser responsabilizado daquilo que ele fez. Hoje nós temos aqui em Belo Horizonte, e agora nas comarcas do interior já estão sendo criadas, recentemente começou a funcionar em Ponte Nova, grupos de responsabilização de agressor. Nós temos uma ONG, que é o Instituto Alban, que trabalha em parceria com o Tribunal de Justiça, então os casos das varas de Belo Horizonte são encaminhados para o Instituto Alban, e também tem o projeto Dialogar da Polícia Civil, que fazem trabalhos semelhantes. A psicóloga responsável do Instituto Alban me relatou que o agressor, eles são encaminhados para lá, muitas vezes na medida protetiva, e que eles têm que comparecer durante 16 sessões. Que é muito comum que o agressor leve 10 sessões para entender que aquele ato que ele praticou é um ato de violência doméstica. Porque, para ele, violência doméstica é só bater. Se ele não bateu, ele não praticou nada. Ameaça, essas bobagens, isso não conta, não. É bater ou matar, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir uma sessão, ano passado, que estava conversando com o agressor, e ele estava revoltadíssimo, de fato, por estar lá. E ele falou assim, não, mas eu não fiz nada, eu só fui para frente do emprego dela, lá, do serviço dela, acabei com ela, assim, xinguei e tal, gente, mas isso é minha mulher, isso não tem problema nenhum. Né? Então, assim, essa sensação de que pode praticar alguns atos, ela é inerente pela cultura mesmo, talvez pelo que foi passado, ensinado, enfim. Então, é importantíssimo
trabalhar com o tratamento do agressor para que ele possa refletir sobre o ato praticado para evitar a reincidência. A sargento Silvia Adriana, né, da PVD, ela fala que a ideia é cortar o mal pela raiz e evitar um crime maior. Segundo a sargento, um dos passos da PVD é o contato direto com o autor da violência. Segundo ela, ele é apresentado ao agressor e os crimes a que ele estará sujeito, se ele estiver cometendo algum flagrante, ele é preso naquele momento. Tem um exemplo de uma mãe que busca uma mulher, porque as mulheres, aquilo que eu falei, as mulheres também têm que se conscientizar a respeito dessa violência, que vai buscar o filho numa delegacia porque ele bateu na nora. E chega lá e fala com o delegado, eu vim buscar meu filho porque ele bateu na nora e está preso. Aí ela fala assim, porque eu apanhei a vida inteira e meu marido nunca foi preso. Por que meu filho está preso? Então, a cultura. Então, é isso que nós temos que, né, pensar, ter que mudar. E alguns avanços a gente vem notando, nós estamos aqui agora, né, recente, assim, de um pouco tempo para cá, começando a falar sobre a questão da justiça restaurativa, que é justamente isso, é a aplicação de técnicas, não com o objetivo de substituir a prestação jurisdicional, mas contribuir para a responsabilização dos atos de maneira permanente, visando a pacificação do conflito. Aqui em Minas ainda está muito no começo, nós ainda não temos assim grupos, exceto esses grupos reflexivos, algumas práticas, por exemplo, com o juiz da 14ª que está fazendo a audiência de fortalecimento, tem a sala de acolhimento da juíza da 16ª, algumas ações já no interior isoladas, mas nós estamos ainda começando com esse processo, amadurecendo para ver como nós vamos aplicar a justiça restaurativa. Temos exemplos já maravilhosos no sul do Brasil, tanto em Porto Alegre, quanto em Curitiba, e cidades do interior do Rio Grande do Sul, com processos de justiça restaurativa que têm funcionado muito bem. São desafios, né, da justiça restaurativa. A gente tem em mente exatamente isso, que a gente não pode reproduzir ou reforçar, naturalizar, né, a violência de gênero. Não se fala na justiça restaurativa como uma forma de conciliação, enfim. São ações que nós devemos ter paulatinamente, visando essa pacificação desses conflitos. O empoderamento feminino, né, é um dos caminhos que a gente pode buscar para poder tentar pôr fim a essa questão da violência. E o que podemos fazer a mudança de base, aquilo que eu falei, trabalhar a base, trabalhar a criança, trabalhar o adolescente, mudar através da educação, através desses projetos que nós fazemos, né, na coordenadoria como uma das nossas responsabilidades, mas que eu acho que é papel de todo mundo, de todos, né? Eu vou só citar aqui alguns projetos que a gente tem em andamento na Concive. Nós temos que trabalha com a escola, que eu já falei, o Justiça vai à Escola, que eu falo que é a prata da casa, porque a gente trabalha com adolescente, eu acho que é, né, o melhor. A Resolução 824 do ano passado, que especializou os juízes no interior das segundas varas, como os especializados para tratar dessa matéria da questão da violência doméstica. A tramitação direta dos inquéritos, muito embora ainda não esteja na violência, ela foi uma iniciativa nossa, ela já começou em algumas comarcas, essa tramitação direta que eu acho que acelera, e já está no cronograma para que isso possa também ser aplicado à questão da violência, da violência doméstica. Os seminários, né, a Justiça pela Paz em Casa, o Instituto Alban, como eu já falei, a rede de enfrentamento, gente, ela é extremamente importante, a parceria que nós temos com a rede, porque a rede ela vai abranger todos os segmentos da sociedade relacionados com essa questão da violência, em todas as áreas, né, do poder, especialmente do poder executivo. Então, assim, essas parcerias com a rede, elas são extremamente importantes. E eu aí caminho, então, para o final, que eu acho que eu já falei demais, só deixando aí uma mensagem de Natal bem feminista, né? Mas que eu acho que fica aí o nosso recado, no seguinte sentido. Isso eu li, foi um relato compartilhado no Facebook, que fala o seguinte: decepcionante entrar numa loja de brinquedos e perceber que, se for menino, ele pode ser astronauta, cavaleiro, lutador, piloto de pod, de drone, montar Lego, ser cientista, etc, etc. Se for uma menina,
ela pode cozinhar, lavar louça, cuidar da casa e ter uma penca de bonecas idiotas. Pais e mães, não ridicularizem suas meninas. Nesse Natal, abra os horizontes, comprem um sabre de luz para ela salvar o mundo. Um carro para ela dar um rolé. Enfim, qualquer coisa diferente. Ensine a elas que quem lava louça é quem suja. Muito obrigada.